O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Meus queridos irmãos e irmãs, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo celebra a sua glorificação, que voltando ao Pai, depois de ter cumprido a sua missão aqui na terra. Jesus subiu aos céus, não para afastar de nós, mas para dar-nos a certeza de que nos conduziria à glória da imortalidade. Esse é o mistério da nossa fé, que trata o livro dos Atos dos Apóstolos, começando por fazer a referência dos 40 dias que mediaram entre a ressurreição e a ascensão do Senhor, durante os quais Jesus falou aos discípulos e os ensinou a respeito da vida e unidade com Deus. Com a ascensão do Senhor, meus queridos irmãos, inaugura-se um novo tipo da presença de Deus em nosso meio. E Ele escolheu continuar no nosso meio de forma eucarística. O mesmo Cristo que subiu aos céus está no altar, por obra e ação do Espírito Santo. Jesus precisou de subir aos céus para, juntamente com seu Pai, enviar sobre nós o Espírito Santo, que nós vamos celebrar essa grande festa 50 dias depois da Páscoa, que será no próximo domingo, a festa do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, chamada de Pentecostes. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a ascensão então é a festa da misericórdia, é a festa dos missionários, é a festa do envio. Nós sabemos muito bem que a ascensão é a universalidade da salvação, a salvação para todos. A missão nossa é universal, sem fronteiras. Não pode existir obstáculos para a presença e a proposta libertadora de Jesus Cristo.
Por isso, Senhor, nós queremos pedir que Ele nos dê um coração totalmente voltado para Ele. Então, meus queridos irmãos, sabemos que o confronto com o mundo gera, a maioria das vezes, em nós, discípulos, missionários de nosso Senhor Jesus Cristo, decepção, sofrimento, desilusão, frustração, porque muitas vezes achamos que a missão não vai fluindo como deveria. E como devemos agir? Como você deve agir diante desta situação? Jesus também nos ensina. Se você tiver vontade de chorar, chora, mas com a plena certeza, é um choro que você tem a plena certeza no seu coração, da presença de Jesus Cristo, porque é Ele que disse: eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Isso é promessa. E nós sabemos da sua presença, além da sua presença viva e real. Assim como Ele está nos céus, Ele está na Eucaristia, na hóstia consagrada, no vinho consagrado, que são o seu corpo e seu sangue. Isso nós temos as provas no mundo através dos milagres eucarísticos, que Ele nos deu esses presentes para dizer para nós que realmente sou eu, é a minha presença viva em vosso meio, uma presença velada. E toda essa presença de Jesus hoje é por obra do Espírito Santo. Quando Jesus aqui se encontrava, antes dele subir, antes da sua paixão, ele era limitado no seu contexto social, Jesus de Nazaré. Com a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, ele agora envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo é derramado sobre todos nós. Por isso o nosso coração arde de amor por Deus, por isso que você está aqui, por isso que você participa alegremente da ceia do Senhor, porque teu coração arde de amor por Ele. O teu coração, a tua vida, a nossa vida deseja nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a nossa certeza, que o Senhor está presente, que Ele está vivo em nosso meio. Da mesma forma que nós somos templos vivos do Espírito Santo. Essa certeza deve nos alimentar e encorajar no testemunho daquele que nos envia e a quem nós acreditamos, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus queridos irmãos, para anunciar o Evangelho temos que ser testemunhas fiéis, com palavras e obras, de que Jesus é o Filho de Deus, o ressuscitado, que subiu glorioso aos céus e que está no nosso meio, que Ele nos move. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos na leitura de São Paulo, a comunidade de Éfeso, que Cristo é a cabeça da igreja e que a igreja é o corpo místico desta cabeça que é Cristo. Significa, antes de mais nada, que nós precisamos ter isso muito claro na nossa vida, é que nós estamos afirmando, que São Paulo está afirmando, que os dois formam uma única comunidade, uma comunidade indissolúvel, inseparável, que é a comunidade de nosso Senhor Jesus Cristo, e que não há diferença, é a comunidade de Jesus, e que existe sim uma comunhão total de vida. Então, por isso, a igreja que somos nós, dependemos de Cristo e somos obedientes somente a Ele. Significa também, meus queridos irmãos, que viver em comunhão total
com os nossos irmãos. É nosso dever ter essa comunhão. Nós somos chamados a viver em família. Somos membros do mesmo corpo. Alimentamos do mesmo pão. Para dizer, alimentamos da mesma pessoa que é Jesus Cristo. Então nós somos esses filhos prediletos e amados do Senhor, que Ele vem para nos resgatar, nos salvar, nos enviar em missão. Formamos com Jesus um corpo destinado à vida plena. É isso que nós formamos. Nós somos destinados à vida plena. E é interessante que São Leão Magno diz o seguinte, com relação a essa festa de hoje: a exaltação da nossa pobre natureza humana em Cristo, ela sobe aos céus com a nossa carne, ele sobe aos céus com a nossa carne, com um coração de carne, com sentimentos humanos. Enfim, Ele, Jesus, nos leva aos céus. Santo Agostinho dizia: hoje o Senhor, nosso Jesus Cristo, subiu aos céus. Suba o nosso coração com Ele. Então, nosso coração tem que estar voltado totalmente ao Senhor, porque nós somos feitos para as alturas, meus queridos irmãos. Levamos dentro de nós essa marca de eternidade que nos faz desejar a felicidade plena. Cada ser humano tem dentro de si um desejo de ser feliz, sempre, sempre, uma ansiedade de eternidade que faz sentir certa náusea de viver para sempre numa situação incompleta e cheia de perigos, que é o pecado. Santo Agostinho também nos diz para nos ensinar: fizeste no Senhor para ti o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Então nosso coração deseja eternidade, deseja estar com o Senhor. O ser humano, por mais que ele queira fugir de Deus, não descansará enquanto não se deixar ser seduzido por Ele. Nós vamos encontrar muitas pessoas que sofrem porque não se deixam ser seduzidas por Deus, por N motivos. Não vamos entrar nesses detalhes hoje, mas você sabe. Então, meus amados irmãos e irmãs, hoje, nesta grande solenidade que a igreja celebra, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus e o início da nossa missão aqui na terra por obra do Espírito Santo, você, meu querido amado irmão, já desejou de verdade ver a Deus? Pois é interessante, meus amados, falamos de Deus, cremos em Deus, o adoramos, mas é preciso também desejá-lo, contemplar a sua face. É assim que os cristãos vivem. E também algo interessante: você também deve desejar dar um abraço na Mãe de Deus, ela que sempre esteve muito presente na nossa vida. E o bom filho é aquele que deseja abraçar a mãe e agradecer esta mãe por tantas coisas que ela fez enquanto estou neste mundo.
Você também já desejou pessoalmente agradecer ao seu anjo da guarda por tudo que ele tem feito na sua vida? Então, meus queridos irmãos, nós desejamos o céu. Nós desejamos o céu. Esta é a nossa vida. Então você tem que ter sede de eternidade dentro de você. É pecado grave quando você blasfema contra Deus. E muitas vezes você blasfema e não sabe. Quando fala de morrer, você fala: Deus me livre. Deus não vai te livrar. Acorda, não use o nome de Deus em vão. Todas as vezes que você fala Deus me livre da morte, você está usando o nome dele em vão e dizendo nas entrelinhas que você não percebeu, que você não acredita nele, que você não acredita na profissão de fé da igreja, naquilo que nós vivemos. Creio na igreja, na vida eterna, na ressurreição da carne. Você está negando totalmente. Nós temos que ter desejos de eternidade no nosso coração. Ninguém nasceu para ficar muito tempo neste mundo. E bobo daquele que quer ficar muito tempo neste mundo. Quantas pessoas você conhece que estão acamadas? Quantas pessoas você conhece que estão ali, já que você olha assim e fala assim: meu Deus, tenha de misericórdia. Quantas famílias você conhece que já estão enojadas? Entre aspas aí, para não ficar tão pesado, por causa do seu pai ou do seu avô ou da sua mãe que está há tanto tempo na cama, dando trabalho. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos que ter esse desejo de eternidade. E não esquecer que você reza todos os dias, e no final da missa nós rezamos, pedindo a Santa Maria uma boa morte. Os cristãos desejam o quanto antes contemplar a face de Deus. O quanto antes. É nosso desejo de contemplarmos a face do Senhor. Então, a morte para nós é como São Francisco nos ensina: é nossa irmã, é nossa amiga. Ela vai chegar, irei fechar meus olhos e irei para o meu Pai, para onde o Senhor está, para viver a felicidade plena. Esse é nosso desejo. Desejo de eternidade, mas de eternidade com Jesus, nunca com o inimigo. Por isso o Senhor nos alerta constantemente a estarmos vigilantes, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Então hoje é um dia de desejar a vida eterna. Então, meus amados, que aumente em você esse desejo de céu, e que hoje Deus te conceda a graça de ser libertado desse medo da morte. A morte é uma realidade humana, tanto para os filhos de Deus, assim como foi para nosso Senhor Jesus Cristo, assim será para nós também, quanto para aqueles que não acreditam em Deus. A morte é
uma realidade humana. Faz parte da nossa natureza. Mas nós sabemos dela, mas nós temos esse desejo de céus. Para isto, Deus nos deu uma infinidade de santos e santas que viveram neste mundo e nos ensinaram como nós devemos viver para alcançarmos a glória. Todos eles, homens e mulheres, crianças, jovens, apaixonados por nosso Senhor Jesus Cristo e pela sua igreja. Vamos ver muitos sinais do Senhor neste mundo. O Senhor nunca falou tanto conosco como tem falado atualmente através de tantos sinais. Então nós somos chamados a abrir a nossa mente, a ação do Espírito Santo, não ficarmos somente navegando nas coisas do mundo, que quem navega muito nas coisas do mundo se transforma numa pessoa mundana, terrena, uma pessoa que não é do alto, é do baixo. Então nós precisamos saber organizar a nossa vida, porque nós desejamos os céus, e quem deseja os céus tem que amar a Deus, gostar de estar com Ele e amar os irmãos e irmãs. Mas, padre, eu tenho uma pessoa engasgada na minha garganta. Engole, resolva o problema, porque o Senhor quer que você tenha um coração limpo. Se você morrer hoje com essa pessoa engasgada na sua garganta, você não vai para o céu. Não é brincadeira, meu querido. Não é porque eu tive 60 anos de vida maravilhosa e que na hora cometo um pecado grave agora, eu morro, que eu vou para o céu. Não, cometi um pecado grave, já perdi os 60 anos de vida maravilhosa. E no final, blasfemei, pequei contra o meu Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, esse desejo de céus nos ajuda a trabalhar muito pela glória de Deus aqui na terra e, consequentemente, construir a civilização do amor. Então, meus queridos, tornar-se discípulo de Jesus é, em primeiro lugar, aprender os seus ensinamentos, deixar-se ser catequizado por Ele, a partir das suas palavras, dos seus gestos, da sua vida oferecida por amor. Esse é o plano de Deus. Esse plano de Deus, ao qual nós somos chamados livremente e diariamente a dar o nosso sim, assim como a Virgem Maria. Por isso, meus queridos irmãos, em cada Eucaristia, nós dizemos sim a Deus. Nós dizemos sim a Deus. A igreja, que é a comunidade do corpo de Cristo, ela é o próprio corpo do Senhor. Cabeça e corpo formam uma comunhão inseparável, indissolúvel e total. Eis a nossa missão. Sabe qual que é a tua missão? Ir, anunciar e batizar. Ir é evangelizar, levar a boa notícia. Então a gente anuncia com alegria no nosso coração para os irmãos. Então eu preciso ir, eu não posso ficar acomodado. É preciso arregaçar as mangas e ir ao encontro do irmão. Hoje é o Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Santo Padre, o Papa Francisco, escreveu uma carta belíssima que vocês podem acessar no site do Vaticanus News e ler essa carta.
Então nós somos chamados a ir, anunciar e batizar. Então nós somos chamados a salvar almas para o Senhor. É a nossa missão. Eu acho interessante quando alguém diz assim: mas padre, eu não sei qual é a minha missão. Hoje você está sabendo. Sua missão é viver como Jesus nos ensinou a viver aqui na terra. E para isto, Ele nos deu capacidade para os seus escrever o Evangelho, para dizer: está escrito, deixei escrito, gravado, assim como os 10 mandamentos foi gravado nas pedras, também as minhas palavras foram gravadas no coração dos meus e também no papel, para que ninguém esqueça o caminho da vitória, o caminho da salvação. E esta é a ordem do Senhor: ide e evangelizai. Amém.